Bom dia, Bom dia. sou Maria Teresa Egídio Mendonça, diretora científica do Círculo Médico, empresa de comunicação, sobretudo dedicada à área da saúde e que tem, nos últimos tempos, dedicado grande parte do seu trabalho a dar visibilidade a todos os profissionais que têm estado na linha da frente no combate à pandemia. Entrevistamos hoje a doutora Lígia Garcia, que é farmacêutica, é responsável pela área da literacia em saúde do Centro de Informação do Medicamento e das Intervenções em Saúde, CEDIM, que pertence à Associação Nacional de Farmácias. A nossa conversa hoje tem a ver, sobretudo, com dar visibilidade ao trabalho dos farmacêuticos e de toda a estrutura ligada aos farmacêuticos e às farmácias portuguesas, no sentido de mostrar o trabalho que está quer na linha da frente, no combate à pandemia, quer todo o trabalho de bastidores que os farmacêuticos têm feito para que a própria linha da frente possa funcionar. Sabemos que a ANF tem um papel muito importante de representação e representa, nomeadamente, cerca de 2.750 farmácias hoje em dia e que tem como missão contribuir para que as farmácias, de facto, possam ser um instrumento de apoio à população e estando sempre ao dispor da população, na linha da frente, mais uma vez, não só agora, mas sempre, intervindo também a ANF nas áreas que incluem quer o suporte da formação dos próprios farmacêuticos, quer também na área empresarial das farmácias, como sabemos. A primeira pergunta que eu tinha a fazer à doutora Lígia é se no contexto da epidemia que estamos a viver, e naturalmente depois também para lá da epidemia, qual tem sido o papel da ANF na preparação dos farmacêuticos? Há realmente um trabalho de retaguarda importante que permite que os farmacêuticos e as farmácias consigam manter-se operacionais neste contexto? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sim, nós, a Associação Nacional das Farmácias, tem vindo a apoiar os seus associados em várias vertentes, como faz sempre, mas nesta altura da pandemia também foi muito importante. Sentimos muita necessidade de apoiar as farmácias associadas, porque as farmácias, devido à sua ampla distribuição geográfica e acessibilidade à população, acabam por ser muitas vezes a porta de entrada das pessoas nos sistemas de saúde. Portanto, são sempre assim, e em contexto de um surto e de uma pandemia continuaram a ser. E, portanto, a ANF preparou, tal como faz sempre, apoio em várias vertentes, o apoio técnico-científico, portanto, de capacitação das equipas das farmácias. Damos também sempre a parte do apoio profissional. Neste caso, em concreto, da pandemia, nós desenvolvemos, e fomos nós aqui, em particular do CEDIM, que desenvolvemos planos de contingência para apoio aos desenvolvimentos dos próprios planos de contingência das farmácias, com uma série de orientações que lhes permitissem, de facto, estar preparadas e dar resposta às necessidades prementes nesta altura. E depois também, obviamente, na vertente de negócio, porque as farmácias é importante que garantam a sua sustentabilidade, porque são geradoras de emprego, e também porque dão um apoio próximo às populações e, portanto, é importante que se possam manter abertas e que se possam manter a apoiar e a disponibilizar os seus serviços à sua comunidade de utentes. Em particular, o nosso apoio aqui da ANF e do CEDIM, que é aquilo que eu mesmo assim conheço melhor, fizemos sempre um acompanhamento muito próximo desta situação, desde que ela surgiu inicialmente em janeiro, já estávamos a acompanhar a situação, nomeadamente aqui na área da literacia em saúde, para estarmos preparados para dar informação às farmácias e para que elas até pudessem capacitar os utentes, informar melhor os utentes perante um acervo de informações que foram surgindo na comunicação social e que é importante, muitas vezes são colocadas dúvidas ao balcão da farmácia e que é de facto importante que os profissionais estejam capacitados para responder. Nós aqui em particular
no CEDIM fizemos, portanto, como disse, estávamos a acompanhar a situação logo em janeiro. As primeiras publicações que nós fizemos da vertente técnico-científica foram ainda no final de janeiro. A primeira foi 24 de janeiro, publicámos logo informação estruturada para as farmácias sobre o vírus, neste caso o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e sobre a doença pela qual ele era responsável. Em simultâneo, que é uma coisa que nós procuramos muito fazer, é capacitar as farmácias e, ao mesmo tempo, disponibilizar informação para os utentes. Nós temos meios, portanto, a Associação e as farmácias portuguesas têm meios digitais e têm algumas publicações, e nessa altura disponibilizamos logo, em simultâneo, para as farmácias, informação para os utentes nos canais digitais das farmácias portuguesas. Para quê? Para que, se um utente fosse à procura de informação, pudesse também encontrar informação credível, cientificamente suportada, e um bocadinho no combate também às várias fake news que vão surgindo na comunicação social e nos meios digitais, essencialmente, não tanto na comunicação social. Muito bem. Depois... Queria-lhe perguntar então se neste contexto de pandemia, em que o medo do contágio foi um fator determinante que nós pudemos apreciar até nos vários serviços de saúde, quer em centros de saúde, quer até, como se sabe, em relação aos hospitais, o medo do contágio foi um fator de afastamento dos doentes desses serviços. O que eu lhe queria perguntar é se, pelo contrário, nas farmácias não sentiram isto, ou se, pelo contrário, inclusivamente, conseguiram entender se os doentes até recorriam mais à farmácia do que anteriormente. Numa fase inicial, sim, numa fase inicial, quando já havia muitas notícias na comunicação social, e foi por isso também que começámos a preparar a informação para as farmácias, que depois temos vindo sempre a atualizar numa base diária, praticamente diária, comunicação diária às farmácias. Na altura houve uma grande afluência às farmácias, à procura, essencialmente. Nós sentimos aqui em Lisboa, em particular, muito nas farmácias de zonas turísticas, havia muitos turistas asiáticos, intensamente à procura de máscaras e de soluções de álcool gel para levarem ou para mandarem para os familiares, e aí houve um grande aumento da procura. Depois os meses de ali março, fevereiro, março, também por parte dos portugueses já à procura deste mesmo tipo de produtos, mas também com o receio de haver faltas de medicamentos, porque era algo que também era veiculado na comunicação social, que podia haver faltas de medicamentos, começaram a procurar armazenar medicamentos em casa, e aí a procura foi grande, e os farmacêuticos comunitários tiveram, na minha perspectiva, um papel muito importante, porque tranquilizaram a população de que não, era importante que não fizessem armazenamento para mais do que cerca de 2 meses de tratamento, para que não houvesse de facto falhas, porque se houvesse muita gente a comprar em bruto, havia doentes que se calhar precisavam da sua medicação e não a iam ter, e portanto aí também foi um papel de promoção da tranquilidade e da literacia de que de facto os medicamentos não se perspectivava que fossem faltar, fazer um estoque sim para 2 meses, nomeadamente os doentes crónicos, mas que era importante que não acabassem com os estoques das farmácias. Por exemplo, nessa altura sentimos muito, houve rupturas de estoque de máscaras e de soluções de álcool gel. As farmácias começaram a manipular soluções de álcool gel também porque não havia nos armazenistas, nem os próprios conseguiam arranjar. E, portanto, nós também divulgámos informação sobre a forma correta de preparação para que pudessem dar resposta aos pedidos. Depois, depois desta fase inicial de procura intensiva dos serviços das farmácias, e que houve de facto um aumento muito grande do movimento nas farmácias, já durante os 3 períodos do estado de emergência, as farmácias mantiveram-se sempre abertas, como é óbvio, mas a procura de facto, para já porque as pessoas tinham estoque de medicamentos em casa, e depois porque não saíam, e foi uma recomendação das entidades oficiais que de facto as pessoas não saíssem, apesar de poderem ir à farmácia, não era recomendado que fossem muitas vezes à farmácia. E então a associação, nessa altura, fez o alargamento de uma linha que já existia, que era a linha SAFE 1400, que era uma linha, a chamada linha de assistência farmacêutica, que foi inicialmente criada e existiu num projeto piloto em Bragança e já estava operacionalizada no Conselho de Loures. Inicialmente era para dizer às pessoas que não conseguiam encontrar os seus medicamentos urgentes onde é que eles existiam, em que farmácias é que eles existiam, portanto a própria pessoa ligaria. Neste caso, em contexto de estado de emergência, optou-se por alargar esta linha a todo o país, incluindo regiões autónomas, portanto, continente e ilhas,
e não só para os medicamentos que fossem urgentes, mas sim para os medicamentos que era necessário as pessoas terem, precisavam de comprar, e então nos casos dos grupos de risco, que não deviam sair de casa, poderem ter acesso aos seus medicamentos. Fizemos também uma parceria com os CTT, para o caso daquelas farmácias que não tivessem já um esquema de entrega ao domicílio, o pudessem fazer via CTT, portanto, acho que foi bastante, nós tivemos feedback bastante positivo por parte dos associados e de alguns dos utentes que contactavam a linha. Portanto, foi uma forma de garantir em estado de emergência a acessibilidade dos cidadãos aos seus medicamentos e aos produtos que necessitavam para não terem que sair de casa e ir às farmácias. Também um bocadinho de proteção das equipas, de não ter pessoas em grande afluência nas farmácias. Isso significa naturalmente que as próprias farmácias, mesmo o seu espaço físico, a sua estrutura, também teve que ser naturalmente adaptada, mas também reforçando inclusivamente os equipamentos de proteção individual dos próprios farmacêuticos e ajudantes técnicos das farmácias. O que eu lhe queria perguntar era se essa adaptação, quer do estado do espaço físico, quer até da própria estrutura e das soluções que foram encontrando, se foi conseguida à custa da organização individual de cada farmácia, ou se de facto atuaram em conjunto com linhas orientadoras até emanadas da ANF. Aquilo que eu já tinha falado anteriormente, nós preparámos logo nessa altura, o primeiro plano de contingência saiu já, nós estávamos a prepará-lo desde o final de janeiro, mas saiu, portanto foi divulgado às farmácias já com casos no país, portanto eles estavam preparadíssimos a sair, mas fez sentido nessa altura. Tínhamos já divulgado anteriormente, em total, dia 24 de janeiro, e de facto a ocorrência dos casos cá já continuámos sempre a divulgar informação científica e orientações sobre a forma de atuação das farmácias, nomeadamente um fluxograma que nós desenvolvemos e foi depois adaptado pela FIP, que é a Federação Internacional de Farmacêuticos, foi adaptado, foi traduzido em mais de 8 línguas e era usado como forma de orientar o farmacêutico sobre as eventuais situações que lhe surgissem ao balcão. Claro que esse foi desenhado numa fase de contenção, numa fase em que o risco ainda era pequeno, era menor e, portanto, a atuação nessa altura seria mais no sentido de tentar identificar um caso suspeito, aconselhar os viajantes e tranquilizar a população e divulgar, lá está, a informação que nós também tínhamos preparada para os utentes. Depois, já em contexto da proximidade dos casos cá, já no plano de contenção, já numa fase de contenção e contenção alargada, demos orientações também às farmácias sobre como se proteger melhor, como preparar as suas instalações, como identificar os casos suspeitos e o que fazer perante um caso suspeito. Tivemos muitos, nomeadamente nas farmácias do Norte, que foi para onde entraram os casos em Portugal. Tivemos várias farmácias naquela altura que muitas vezes era difícil contactar a linha SNS 24. Os próprios utentes em casa não o conseguiam fazer, iam procurar apoio às farmácias para saber como fazer, se as podiam ajudar a contactar melhor. Tivemos vários casos de colegas que nos ligaram nessa altura a dizer: tenho aqui uma família, está isolada no gabinete. Demos essas orientações também às farmácias, o que é que deviam fazer, como proceder. E, portanto, houve muitas que deram esse apoio também diretamente à população no contacto e no encaminhamento dos casos suspeitos. Depois as farmácias, perante estes planos de contingência, muitas delas já se tinham até começado a organizaram, portanto, os equipamentos de proteção individual, a desinfecção dos espaços, os acrílicos que foram pondo nos balcões, tudo isso foi sendo um misto entre nós demos as orientações e claro que cada farmácia, porque são muitas realidades diferentes, há farmácias pequenas com equipa que não dá para fazerem turnos de serviço e que se calhar não têm instalações que permitam um distanciamento desejável e, portanto, muitas, a partir do momento em que foi possível atender pelo postigo, sempre passaram a atender pelo postigo. Nas farmácias e nessa orientação central que demos, havia farmácias com equipas maiores que conseguiram funcionar com equipas em espelho e por turnos, com desinfecção entre turnos, e, portanto, fizemos orientações centralizadas, fomos sempre atualizando. Este plano de contingência já vai na versão 7, e a última saiu agora quando começámos a desconfinar, e, portanto, procurámos sempre dar este apoio central e, claro, que as farmácias à sua realidade foram adaptando consoante podiam e consoante eram as suas necessidades. Muito bem. Nesse vosso papel também muito importante e muito ativo da promoção da literacia em saúde,
conseguiram naturalmente ir dando resposta às necessidades da população e às perguntas que vos eram postas. De qualquer modo, foram identificadas novas necessidades até de formação e de atualização dos próprios farmacêuticos, em relação, nomeadamente, a conhecimentos científicos, como falou, de ajudar até no rastreio da própria doença e nos sinais de alerta que deveriam fazer com que os doentes recorressem quer à saúde 24, quer eventualmente ao hospital. Houve alguma necessidade dos próprios farmacêuticos que vos foi reportada, que vos foi pedida para atualizarem esses conhecimentos científicos? Sim, nós temos um serviço, nós aqui no CEDIM em concreto, há alguns serviços de apoio telefónico às farmácias associadas. Nós aqui no CEDIM temos um serviço que nós chamamos de serviço de consultas para as farmácias, já é algo que funciona, já existe há mais de 30 anos, é algo que as farmácias, portanto é uma linha telefónica que as farmácias geralmente colocam questões do foro técnico-científico e, portanto, fomos também sentindo e produzindo materiais, isto no âmbito formativo e no âmbito técnico-científico, fomos também produzindo materiais consoante aquilo que sentíamos que era necessário para as farmácias. Muitos deles fomos nós proativamente que os fizemos, mantivemos sempre as farmácias, as equipas das farmácias atualizadas, quer sobre grupos de risco, sobre a melhor forma de proceder, lá está, perante um caso suspeito, sobre às vezes coisas que circulavam na comunicação social e que poderiam não ter sustentação científica, fizemos questão de validar e publicámos informação nesse sentido também, porque nós temos a perfeita noção que uma equipa devidamente capacitada é uma equipa que presta o melhor apoio à população e, portanto, também produzimos materiais, isto não, especificamente, portanto, folhetos, especificamente para entrega à população, para que a pessoa pudesse levar para casa e ler, se assim o entendesse, e depois em termos de formações. Portanto, nós logo em fevereiro, ainda antes de entrarem os casos cá, organizámos conferências, as duas primeiras foram em Coimbra e no Porto, com uma médica infecciologista do Hospital de São João, que foi responder às dúvidas sobre a doença e sobre o vírus dos farmacêuticos, portanto foram organizadas para farmácias, foi logo no dia 13 de fevereiro. Organizámos depois uma em Lisboa, também com a infecciologista do Egas Muniz, também para farmácia. Aí já o CEDIM esteve envolvido até na divulgação dos materiais que já tinha vindo a comunicar às farmácias e tiveram uma grande adesão, as farmácias participaram bastante e colocaram muitas questões. Depois estruturaram-se cursos, portanto, estruturámos cursos formativos em que informávamos, portanto, da Escola de Pós-Graduação de Saúde e Gestão, que é da ANF, em que dávamos possibilidade às equipas de se informarem mais sobre a doença. Estamos a fazer também, agora já saiu um módulo também sobre testes, porque tem havido procura de testes. As farmácias ainda não estão por sistema a fazer testagem, mas é importante que percebam que tipo de testes existem, para que é que eles servem, o que é que, portanto, essas formações, e depois temos vindo a desenvolver vários webinars, geralmente também organizados pela escola. Costumam ter sempre a participação de um médico e de um farmacêutico, lá está o médico até dá a vertente do contexto hospitalar, dos casos que têm aparecido, e portanto dá ali uma perspectiva mais da doença e do agente, e depois nós damos mais a perspectiva do que fazer em contexto propriamente de farmácia e das informações que temos vindo a trabalhar nesse sentido. Portanto, temos feito, de facto. Depois, aqui há bocadinho passou, nós desde 16 de março, que em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos e várias associações setoriais foi criada uma linha de apoio ao farmacêutico, que se destinou essencialmente, e é essencialmente contactada por farmacêuticos de farmácia comunitária, mas está aberta a todos os outros farmacêuticos, que visa exatamente dar resposta a dúvidas que lhes surjam neste contexto. E essa linha serviu também agora de interface a algo que, entretanto, também surgiu na altura do estado de emergência, que é a cedência de medicamentos hospitalares que se vendem em contexto ambulatório e, portanto, que as farmácias servem. Essa linha LAF articula todos os setores, portanto, isto articula vários setores, tem o apoio da Ordem dos Médicos, dos farmacêuticos, articula o setor da distribuição, dos hospitais e das farmácias comunitárias, e a LAF é o ponto agregador destes contactos. O processo é decidido, obviamente, pelo hospital, mas há a possibilidade do utente, se não consegue contactar o hospital, contactar-nos através da linha 1400 e nós desencadeamos. Temos este utente, quer um medicamento entregue na farmácia X e contactamos o hospital e depois o processo é desencadeado a partir daí. E nesse sentido também preparámos material informativo
sobre medicamentos de contexto hospitalar, nomeadamente sobre esclerose múltipla, sobre HIV, portanto, algo que os farmacêuticos comunitários não estavam tão habituados a trabalhar, mas que é importante que possam estar capacitados para prestar depois o apoio também neste novo desafio que surgiu e neste novo serviço que as farmácias em articulação com os hospitais começaram a prestar durante esta fase. Eu lhe queria perguntar, fazendo aqui um resumo e percebendo que os farmacêuticos e os ajudantes técnicos, a ANF, foram realmente também muito assoberbados com novo trabalho, maior carga de trabalho, se também aquilo, além do trabalho que foi feito das farmácias para fora, para o público, para os doentes, se os próprios farmacêuticos e ajudantes técnicos das farmácias se vos reportaram também dificuldades deles próprios. Calculamos que com um afluxo tão grande agora de trabalho e com tantos novos desafios que se lhes foram apresentados para o seu dia-a-dia, se os próprios profissionais, como pessoas individuais e também com as suas famílias e os seus receios para lidar sobre o medo do contágio, de quem está na farmácia e depois tem que ir para casa, ou o trabalho acrescido de alguns familiares que também surgiram durante este contexto, com a necessidade inclusivamente de os profissionais também, quando chegam a casa, têm que dar apoio aos filhos que acabaram por ficar em casa, ou a outros familiares idosos a quem tenham que prestar auxílio, se os próprios profissionais também reportaram à ANF algumas dificuldades na sua vida pessoal. A percepção que temos através dos vários meios de contacto telefónico, quer seja técnico ou científico, quer seja mais de estrutura associativa e até pelos gestores de associados, quem apoia diretamente as farmácias, foram-nos chegando centralmente várias questões que eram colocadas pelas farmácias. Houve farmácias que tiveram que fechar, havia farmácias que ao início ainda não havia muitas orientações especificamente para a farmácia, lá está, que eram pequenas e queriam saber se podiam atender pelo postigo, porque a equipa, imagina, eram 2 pessoas, o que é que eu faço com 2 pessoas se um de nós fica doente? E portanto houve farmácias que tiveram que fechar, não foram muitas, até numa fase inicial havia pessoas que eram casos confirmados e quase suspeitos, antes ainda do estado de emergência, e que não tinham quem lhes fosse comprar medicamentos, e tivemos reporte de colegas nossos que tinham tido um caso na farmácia, que tinham ido comprar medicamentos. Houve farmácias que até foram fechadas temporariamente pelos delegados de saúde, houve alguns casos positivos nas farmácias e, portanto, claro que isto é tudo uma situação um bocadinho geradora de stress. Nas equipas maiores, nas farmácias com uma dimensão maior, se calhar, tendo as equipas a trabalhar em espalho, imagina, havia farmácias que tinham uma equipa de manhã, outra à tarde e à hora de almoço desinfetavam a farmácia toda, outras que funcionavam em períodos semanais, outras em períodos quinzenais. Essas, se calhar, apesar do desafiante da situação, tiveram uma maior capacidade de se organizar, porque podiam, porque tinham estrutura, mas todas elas nos foram pedindo auxílio. Aliás, esta linha de apoio ao farmacêutico foi assegurada muito, são todos farmacêuticos, a porta de entrada foi muito assegurada aqui pela estrutura, em particular do InfoSaúde, ao qual o CEDIM pertence, portanto, vários colegas que se disponibilizaram, e aí sim tínhamos também algumas questões do foro pessoal. Quando havia falta de equipamentos de proteção individual e eles tinham que estar a trabalhar nas farmácias, o que é que eu faço? Naquela fase inicial em que houve muita procura de máscaras, nós fomos um dos setores que fomos muito assediados, não é assediados, mas pronto, foram-nos apresentadas muitas possibilidades de aquisição quando havia falha. Portanto, nós também tivemos necessidade de explicar de que forma é que podiam validar que aquela máscara de facto se podia usar, de que forma é que podiam validar se aquela máscara se podia vender. Portanto, houve ali, numa fase em que houve menos orientações, nós demos ali muito apoio, porque isto gera um bocadinho a ansiedade aos profissionais e, portanto, procurámos sempre dar-lhes a melhor resposta possível, mesmo na estrutura associativa, para que eles se sentissem apoiados nesta fase tão desafiante, porque foram muito poucas as farmácias que fecharam. Estiveram sempre abertas, numa fase em que toda a gente estava em casa e que quem ia à farmácia se calhar estava doente e, portanto, sim, procurámos apoiar da melhor forma e tivemos alguns reportes de preocupações, como é normal. Sim, sendo os farmacêuticos
um grupo profissional tão importante nos cuidados de saúde, e estando de facto nesta fase então também na linha da frente, é natural que também tenham sentido algumas e tenham reportado algumas situações então de maior ansiedade, inclusive de algum burnout dos próprios profissionais, por exemplo em farmácias, estou a pensar por exemplo em farmácias mais pequenas que tenham tido que fechar. Essas situações aconteceram com os farmacêuticos e com as equipas das farmácias? Aconteceram, houve poucas que fecharam, agora já estão felizmente todas abertas, houve algumas que estiveram fechadas mais tempo, exatamente, muito provavelmente porque a equipa não tinha capacidade de se organizar para poder abrir só com uma pessoa, porque não podia, pronto, são situações, lá está. O setor engloba farmácias com tipologias muito diferentes. As farmácias, por exemplo, as primeiras que começaram a atender pelo postigo era exatamente com a preocupação de não fechar. Há farmácias há locais em que as farmácias são muito distantes umas das outras e na procura do melhor serviço aos seus utentes, aquelas começaram a atender pelo postigo e depois até foi uma recomendação mesmo da DGS, farmácias pequenas em que houvesse poucas farmácias na zona, era mesmo recomendado que se atendesse pelo postigo para que a equipa da farmácia estivesse protegida. Em termos concretos de reporte de burnout, nós, por exemplo, nos planos de contingência procurámos ao longo das atualizações, exatamente porque sentíamos essa possibilidade das equipas entrarem em burnout, procurámos dar muitas recomendações em termos do que fazer quando sair da farmácia, quando vai para casa, os cuidados a ter. Procurámos também ajudar, com algumas orientações, ajudar a gerir da melhor forma, lá está, as ansiedades, e essa sensação de que não se chega a tudo, lá está, com os filhos em casa, com os pais fechados e ter que ir trabalhar, e portanto procurámos dar algumas orientações. Agora, em termos de dados concretos, não temos, acho que isto tudo ainda é muito recente, se calhar é algo que se vai poder analisar mais tarde, mas sentimos essa necessidade de dar este tipo de apoio às equipas das farmácias, sim. Muito bem. Em relação a estas novas respostas também que as farmácias foram conseguindo dar, até algumas de modo inovador, como estava a falar há pouco, quer do atendimento ao postigo, quer da entrega de medicamentos em casa, quer até do que nos falou da colaboração com os CTTs, eventualmente há aqui também novas formas de trabalhar que surgiram deste desafio. O que há de novo para além da pandemia, quando a pandemia acabar, o que é que isto serviu para inclusivamente as farmácias encontrarem novas formas de atendimento e de serviço à população, e se isso inclusivamente até serviu para eventualmente se reinventarem um pouco também nesse apoio à população. Eu penso que uma das coisas que nós enquanto setor sentimos e ficamos contentes por isso é que as farmácias de facto eu acho que demonstraram que têm uma capacidade de resposta boa a grandes desafios, aliás muito boa a grandes desafios, e havia aqui coisas que já estavam até pensadas, que já estavam estruturadas, por exemplo o 1400 que já tinha sido pensado em projeto piloto para apoio à população de Bragança, portanto foram coisas que até já estavam pensadas, testadas e que avançaram mais rapidamente. O alargamento do 1400 foi por isso. O comércio eletrónico também já existia um portal em que obviamente os medicamentos depois seguem todas as regras que têm que seguir, mas também já havia essa possibilidade e portanto foi algo que foi incentivado também nesta altura e que a população reagiu bem. Todas estas formas de contactar a sua farmácia, por exemplo, a preparação da encomenda, uma das coisas que nós recomendávamos às farmácias era que sensibilizassem os seus utentes, que era importante que eles preparassem a sua ida à farmácia, nomeadamente levarem as receitas ou levarem as receitas digitalizadas e prepararem para que o atendimento fosse mais eficaz e durante um espaço de tempo mais curto. Todas estas capacidades de resposta que nesta altura tivemos, eu penso que vão ser desafios também que se vão manter para o futuro, porque, por exemplo, nós agora com a Covid, poderá haver novas vagas, poderá haver novas pandemias, e nós sentimos que demos resposta e queremos continuar a dar resposta à população. E, portanto, acho que
o setor reinventou-se um bocadinho, algumas coisas já tínhamos pensado nelas. O que é que vai, por exemplo, acontecer com esta cedência de medicamentos hospitalares nas farmácias? Se calhar há utentes que querem, se calhar até há hospitais que gostariam que este projeto continuasse para o futuro. Portanto, tudo isto são coisas que ainda estão um bocadinho não definidas claramente agora nesta fase pós, mas que até é importante que se mantenha a estrutura, porque lá está, se houver nova vaga, se houver outras pandemias, é importante que nós mantenhamos esta capacidade de resposta. E, portanto, acho que mesmo a relação com os seus utentes, apesar destes meios digitais e destes contactos telefónicos, procuramos sempre que a farmácia não perdesse o seu rosto e que os utentes reconhecessem a sua farmácia e pudessem escolher a sua farmácia, que os conhece, para que os continuasse a apoiar, apesar desta estrutura um bocadinho mais desmaterializada. Até por exemplo, os serviços farmacêuticos ao domicílio é algo que está equacionado e é algo que muito provavelmente terá que avançar, porque os utentes mais idosos e os grupos de risco ainda se devem resguardar um pouco. Portanto, todos estes desafios eu acho que se vão manter para o futuro e se calhar surgirão novos e nós esperamos estar cá para apoiar as farmácias a responder da melhor forma. Muito bem. Então, concluindo, se calhar dando uma mensagem de esperança e de confiança aos utentes das farmácias, que somos todos nós, devemos deixar uma mensagem de confiança e de esperança de que as farmácias portuguesas se vão continuar a atualizar, quer nos seus serviços ao público, quer também na capacidade de resposta a novos desafios. Como diz, esta pandemia pode estar a acabar, podemos ter que nos preparar para novas vagas ou para novas ameaças que possam vir e, portanto, queria lhe perguntar se de facto devemos deixar claramente uma mensagem de confiança e reforçar que as farmácias e os seus profissionais continuam sempre na linha da frente, sempre disponíveis e que realmente são, de facto, muitas vezes a única luzinha acesa na escuridão, nomeadamente para quem conhece zonas do interior do nosso país. Pronto, a mensagem é um bocadinho, é as pessoas terem noção de que as farmácias vão estar sempre cá, mesmo que haja alguma desmaterialização em algumas fases, o rosto humano dos farmacêuticos está sempre lá está aquilo que eu dizia, as pessoas podem contar com a sua farmácia, a maioria das pessoas tem uma farmácia de eleição, que é aquela que os conhece melhor, e que de facto estaremos cá em todas as fases, mesmo nestas complexas e desafiantes, e que efetivamente, mesmo que tudo fique muito escuro, há de haver sempre uma luzinha acesa disponível para os utentes terem apoio nestas fases mais complicadas. Muito obrigada, doutora Lígia, pelo seu contributo e bom trabalho. Muito obrigada e mantenham-se em segurança. Bom dia, muito obrigada.